Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme, eu acho ele peculiar, assim, porque eu acho que ele atira pra uns lados que não é muito comum da gente ver. É O Demônio de Laplace. Eu não sei se ele chegou a ser trazido pro Brasil com esse nome mesmo, mas é meio que uma tradução literal aí do título original dele, que é Il Demone di Laplace. E pra conversar desse filme muito científico, tá aqui com a gente hoje nossa física preferida, Jay. Seja muito bem-vinda de volta. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, é um prazer imenso estar aqui, né? De novo, eu venho sempre aqui pra aprender, nunca para acrescentar tanto assim, mas hoje eu vou tentar um pouquinho colocar aí meus 6 anos de física em prática pra ver se vai. Bom, seja muito bem-vinda. E então, a gente vai falar desse filme aí muito louco, que ele lembra muitas coisas, mas a história em si realmente é bem diferente. E ele é um filme de ficção científica, terror e suspense. Ele é dirigido pelo Giordano Giulivi e o roteiro também é dele, junto com o Duccio Giulivi, deve ser irmão, imagino eu. Acho que é irmão, se eu não me engano. Né? E o filme fala sobre um experimento. Um copo em queda livre. Você já pensou se é possível calcular quantas peças ele pode quebrar? Depois de vários experimentos, uma equipe de pesquisadores consegue realizar exatamente essa tarefa aparentemente impossível. Atraído por seu experimento, um misterioso professor convida os cientistas em sua mansão isolada para saber mais sobre seus estudos. No entanto, ao chegarem, não são recebidos pelo seu anfitrião, mas se deparam com uma estranha miniatura da mansão, em que algumas ações absolutamente normais, mas incríveis, são realizadas. Os pesquisadores logo entenderão que estão envolvidos em um novo experimento no qual terão que desempenhar um papel muito diferente do usual, as de cobaias. O que eu gosto dessa sinopse é que ela não fala muita coisa. Tem muita sinopse de uns thriller assim, que meio que já entrega, sabe? E nesse, você lê e fala, beleza, o que acontece? Não sei. Ela só chama atenção. Por isso que eu nunca leio nenhuma sinopse de nada, nem de livro, porque eu morro de medo dessas que entregam. Daí eu acabo só vendo mesmo e Deus me ajude. É porque às vezes, até o que você pensa que não é um spoiler, já quebra a sua experiência. Sei lá, vamos supor que tem alguma morte que faz parte da chave principal do filme, mas às vezes você nem leu a sinopse, você nem sabe que essa pessoa vai morrer e daí já é uma surpresa pra você. Total. Às vezes até título entrega, eu sempre lembro daquela porra, daquela tradução de Cidade dos Sonhos, velho. Vai se fuder. Como é que se coloca isso? É triste, não. Eu também não gosto de tradução de filme. Tristeza. Mas o que eu achei interessante também é que esse título, ele remete a um experimento, que aí a gente vai falar mais depois do spoiler, porque eu acho que entrega muito se a gente falar antes. Mas eu não sabia o que era. Então, assim, eu tava realmente perdida quando eu comecei a assistir ele e só foi assim, foi meio que um zeita atrás de eita. Eu também não estava por dentro, não, do que se tratava. Quando eu peguei o filme, eu já fui com aquele preconceito. E começou, porque todos os filmes que vêm com a proposta de falar de uma teoria física, de alguma coisa do gênero, sabe? Sempre escorrega, velho. Sempre escorrega, não tem como. Pra mim, é um dos filmes mais excelentes, que se chama Coherence, acho que foi traduzido pra Coerência, que é um filme super lado B, Sim. Gastaram quase nada pra fazer aquele filme. E ele retrata muito bem o experimento do gato da caixa de Schrödinger, né? E ele não te revela essa proposta, porque ele fala que tá passando um meteoro. Puta, tá passando um meteoro aqui. Desculpa, um cometa. E altas loucuras vão acontecer nessa festinha, nessa casa. Eu falei assim, não deve ser nada demais. E é um filme excelente pra você se explicar o gato de Schrödinger. Então, quando eu peguei esse filme, eu falei assim, vai dar bom. E daí eu falei assim, putz, nossa, deu muito bom. Porque eles pegam a premissa do demônio de Laplace, mas eles escorregam pra uma outra teoria da física e da matemática. Mas daí eu vou falar lá pro final, né? E daí eu falei assim, tá vendo, ó, eles foram com uma proposta, mas escorregaram pra outra e explicaram muito bem. Então, gostei bastante. Interessante. Quero saber o que é isso aí, que eu também acho que eu não sei. Mas, vou dar um pouquinho do contexto, então, do filme. Como a gente até conversou um pouco antes, ele demorou aí 7 anos e meio
meio pra ser finalizado, porque foram 2 anos trabalhando no roteiro, e mais 5 anos e meio na produção, e eu acredito que muito desses 5 anos e meio aí foi porque muito do filme não existe, assim, tem uma porta, de repente uma cadeira, mas ele faz muito aquela técnica, que se eu não me engano foi usado em 2001. Isa, você lembra daquele filme lá da teoria conspiração de que o bagulho pra Lua foi fabricado? Sim, eu só esqueci o nome também. Droga. Eu também. Mas é aquilo de você criar um background falso e aí você meio que consegue dar essa sensação de profundidade e você vai adicionando coisas depois, digitalmente, tudo mais. Então, praticamente o filme todo foi assim. Eu vou colocar também aí no site, na galeria, algumas fotos da produção. Inclusive, um dos maiores plot twists pra mim é que a menina lá, ela é ruiva. Então... Não faz o menor sentido isso pra mim. É o quê? Não. É engraçado ver as pessoas preto e branco, porque você não tem a menor noção da cor do cabelo. Sim. Fotografia é toda monocromática e bem contrastante também, né? Então o cabelo dela é tudo preto. Eu tomei um susto absurdo quando eu vi essa foto da produção, mas enfim. Achei melhor que muito filme da Disney, essa produção aí. E, cara, fazer filme preto e branco não é fácil. Por mais que mascare muita coisa, ajude muito em algumas questões, assim, tipo, por exemplo, os efeitos digitais. Eu acho que ser preto e branco ajudou bastante a mascarar que não tinha muito recurso. Mas as cores precisam ser muito bem pensadas pra você pôr um filtro preto e branco. Então é muito massa isso. Sim, sim. Os jogos de sombra também, tipo, como você vai iluminar e tal, é trabalhoso. É. As coisas piscando, tipo, as cenas mais tensas, algumas coisas piscam, né? Eu falei assim, nossa, que da hora. Isso pra ver no cinema deve ser muito legal. Sim. Ó, o filme que você tava falando é Operação Avalanche. Isso, sensacional. Depois de um delay... E o diretor, no caso, ele foi muito inspirado aí por filmes clássicos como And Then There Were None e o The Haunting, e principalmente por diretores como o Hitchcock e o Val Lewton. E ele fala que, em conclusão, o filme mira realmente no passado numa questão de estilo e também um esquema narrativo clássico, né? Mas ele se desenvolve de uma maneira completamente nova. Não tenho certeza quanto a essa parte do desenvolvimento, mas eu fiquei muito surpresa ali em tudo que foi acontecendo, até porque, como a gente falou aqui, a sinopse não entrega muita coisa, foi essa mesmo que eu li. Várias coisas aconteceram ali que eu fiquei, eita, não tava esperando isso aqui não. Pra mim, parece muito um livro, que é E Não Restou Nenhum, da Agatha Christie. É total E Não Restou Nenhum, da Agatha Christie. Pra mim é assim, é uma mistura de ficção científica com a Agatha Christie, Não Restou Nenhum, e o Repulsion do babaca do Polanski, porque é super igual, cara. Assim, até as técnicas usadas, fica uma coisa meio surrealista, meio onírica em alguns momentos, né? E esse negócio da Agatha Christie aí, aparentemente tem um termo que usam na gringa, que é o whodunit, tudo junto aí com umas mudanças de escrita, que é meio que quem matou, mas é basicamente todos os livros da Agatha Christie, e o filme vai envolver muito disso também, né? Sim. E eu não sei se a gente consegue falar muita coisa antes dos spoilers, vocês querem ir já? Não, deixa eu falar uma coisa antes que eu achei muito interessante. A escolha dos nomes dos personagens. A gente tem um Cal, eu falei assim, putz, mas quem será esse Cal, né? Depois ele é revelado que ele é o físico. Daí a gente tem uma Sofia, que Sofia significa sabedoria em grego. Daí a gente tem um Isaac. Daí eu falei assim, será que é de Isaac Newton? Daí tem o Bruno, de Giordano Bruno, que ele foi um cara que foi queimado porque ele foi um dos primeiros a quebrar com a teoria geocêntrica, né? E da ideia de outros universos até. E ele foi queimado pela igreja por conta disso. Então, eu amei a escolha dos nomes porque faz referência a alguns cientistas. O Cornelius, né? Eu não sei se tem algum matemático, físico, alguém antigo com esse nome, mas eu tava só pensando em Copérnicos. Eu não sei se foi só um jogo. E eu não sei se tem outra pessoa real, mas eu fiquei associando a isso também. Tem um Cornelius, que ele é matemático e físico. O nome dele é Cornelius Lanxus. Ele fez alguma coisa com as equações do Einstein. E foi lá pra 1890, eu acho. Então eles foram um pouco longe aí na pesquisa, não pararam só no mais conhecidos, aparentemente. Sim. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E pra falar a verdade, assim, esse episódio foi só uma fachada, porque eu queria que vocês ouvintes tivessem uma aula de física, e aí eu chamei a Jay aqui pra explicar umas coisas.
Não, mas é que eu acho que vai ser interessante pra gente desenvolver melhor aí, a partir da explicação que ela se empenhou tanto e trouxe aqui pra gente. Sinta-se livre de ir pra explicar pra gente o que foi esse experimento. O demônio de Laplace, ele é um experimento mental, assim como o gato de Schrödinger. Então não é tipo um experimento, né? É um exercício mental. E é hipotético, a gente não sabe se aquilo vai dar certo ou não, mas faz com que a gente crie algumas sinapses aí pra explicar algumas coisas. Só que o Laplace, que é um astrônomo, físico, matemático, naquela época todo mundo era tudo, ele era muito adepto do determinismo estrito. O que é isso, né? É uma parte que a gente vai tentar contextualizar o tempo que a gente tá vivendo. Faz muita parte da história e da filosofia da ciência. Esse é o momento que a filosofia e a ciência, elas estão juntinhas. E faz muito sentido a gente contextualizar isso um pouquinho. Então, o que é esse determinismo estrito que o Laplace ele acreditava? Vamos imaginar aí um universo. E esse universo, ele tem várias propriedades. E essas propriedades, elas têm um valor. Por exemplo, velocidade, tempo, espaço, essas coisinhas, né? Então, esse universo, ele tem um estado presente. E só existe um único estado nesse universo, né? E a gente tenta calcular que se essas variáveis mudarem, se elas vão ser previsíveis ou não no futuro. Então, isso é uma das teses que vão reger a mecânica clássica. E é por isso que a gente se distancia um pouco da mecânica quântica, é por isso que a mecânica quântica é tão, entre muitas aspas, problemática. Porque ela faz uma quebra desse determinismo, entendeu? O determinismo não serve mais muito pra mecânica quântica, mas a gente vai chegar lá. Então, essa tese aí que rege a mecânica clássica é mais ou menos assim. Dadas determinadas condições iniciais de um sistema e as equações diferenciais que regem a evolução desse sistema, a qualquer instante do futuro, ela pode ser calculada. Ou seja, em qualquer instante, qualquer tempo, seja para frente ou para trás, a gente pode saber o valor dessas condições sem problema algum. Daí, o Pierre Laplace, ele conseguiu explicar mais ou menos assim. Eu vou ler o que ele escreveu no livro dele lá para explicar essa situação. Abre aspas. Podemos considerar o estado atual do universo como o efeito de seu passado e a causa de seu futuro. Uma inteligência, essa inteligência a gente vai chamar mais pra frente do demônio, né? Esse é o demônio de Laplace. Então, essa inteligência, em um instante determinado, ela deveria conhecer todas as forças que põem em movimento a natureza e todas as posições de todos os objetos das quais a natureza é composta. Se essa inteligência fosse ampla o suficiente para submeter esses dados em uma análise, ela englobaria em uma única fórmula, isso é muito importante pro filme, uma única fórmula, os movimentos dos maiores corpos desse universo e dos menores átomos. E para essa tal inteligência, nada seria incerto. E o próprio futuro, assim como o passado, estaria evidente aos seus olhos. Fecha as aspas. Então, essa inteligência aí, de novo, vai ser o nosso demônio, né? E eu acho importante a gente falar que esse demônio, pra física, pra filosofia, não é classificado como uma coisa ruim. Tipo, é um demônio, é um mal, oh meu Deus. Não, ele tá sendo falado como sentido de semideus, de super-herói. Ele é o detentor. Sabe o que me lembrou muito? O conceito de demiurgo. Mais ou menos. Eu acho que a partir disso que sai o conceito de demiurgo. É que parte da filosofia eu escorrego um pouco, entendeu? Porque já é tão difícil a parte da física, quando eu vou pra parte da filosofia eu fico... E é embaçado que demiurgo também depois foi abraçado pela religiosidade, então aí fica mais nublado as coisas ainda. Fica muito. E eu não mexo muito com as coisas da religiosidade. Caralho. Religiosidade. Isso. Porque eu acho necessário às vezes pro ser humano, entendeu? Então, não tá matando ninguém, não tá ofendendo ninguém, eu deixo um pouquinho quieto. Eu acho que também é por isso que eu não vou muito pra esse lado. E também porque fica difícil. Eu acho a parte da filosofia muito mais difícil que a parte da física. Enfim. Então, só pra gente dar uma fechadinha do que esse demônio ele precisa ter, porque pra tudo isso acontecer, esse demônio ele precisa ter características consideráveis pra fazer com que isso funcione. Então, entre elas, o Laplace colocou 4 regrinhas que esse demônio ele tem capacidade de fazer. A primeira delas é ter uma onisciência instantânea. Ou seja, ele vai ali conhecer o estado de todo o universo em qualquer instante de tempo. E ele vai ter, tipo, resolução, ele vai ter exatidão, ele vai ter tudo isso. A segunda coisa é chamada de erudição nomológica, que é conhecer com exatidão todas as leis que regem o universo. A terceira é chamada de supercomputação, que é quando ele vai ser capaz de realizar os cálculos mais complicados em um intervalo de tempo insignificante, que é uma coisa que aparece bastante no filme também lá pro final, né? E a quarta é o não distúrbio, ou seja, a atuação do demônio, ele não vai afetar o funcionamento do
universo, que eu acho que liga muito com o primeiro, né, que é a onisciência. Então, o que é tudo isso que eu tô falando? Se o demônio de Laplace, ele partir do conhecimento do estado desse atual universo, fizer uma previsão qual será o estado exato do universo depois de um certo tempo, o que seja, então ele vai acertar 100% das suas previsões e esse universo ele vai ser determinista. Ou seja, o determinismo aqui laplaciano, ele é satisfeito só se quaisquer dados desses dois possíveis mundos aí, seus estados forem idênticos em um certo instante de tempo. Então eles ali vão ser idênticos para qualquer instante no futuro ou no passado. E é por isso que ele tem a capacidade de previsão. A questão que eu fiquei pensando foi mais, assim, o cálculo do futuro. Quanto tempo depois, assim, eu não tenho um período de tempo? Ele fala que é um certo tempo T. Qualquer tempo, entendeu? Só que isso é um grande problema porque conforme você vai testando, quando você vai mudando essas variáveis, né? Tem um exemplo muito clássico de massas e colisões que quando você começa a envolver altas velocidades, tipo velocidades que tendem ao infinito, acaba, tipo, violando o determinismo, entendeu? Então, assim, o Laplace, ele falou assim, nossa, tem como? Realmente, a partir do momento que você considera que o determinismo funciona, você vai ter um quê de previsão. Só que o mundo não funciona dessa forma, entendeu? E no filme é logo em seguida, né? A pessoa anda e daí o peão vai andar, né? Mas ele só não determina, por exemplo, movimentos que você tá, tipo, no lugar. Vamos supor, você tá parado, sentado. Eu acho que eu não reparei se o peão também mexia. Era só se você saísse do lugar, né? É isso que previa. Mas pra isso tem a fita. Ele prevê o que as pessoas vão falar. Falar e fazer, é verdade. Eu acho que é mais uma limitação da imobilidade dos peõezinhos. Porque, tipo, eles não têm braço, não têm boca. E daí eles não vão replicar esse tipo de comportamento. E isso é uma ideia muito genial pra poder evitar eventuais furos. Esse cara, ele tinha o conhecimento, mas ele cai numa restrição do determinismo, que é a teoria do caos, que são sistemas determinísticos. Então, eu não sei quem é esse cara. Quem é esse diretor? Ele teve algum consultor? Quem é ele na fila do pão? Ele é que nem a gente, de pessoa que descobre uma coisa e fica fissurada com essa coisa. Pelo que eu peguei, assim, de entrevista, ele já queria fazer um filme sobre o contraste entre destino, predestinação e o mito do livre-arbítrio. E daí, essa questão do Laplace veio depois, assim, de quando ele já tava com a ideia do filme. E aí ele foi juntando tudo, mas, ao menos pelo que se falou, parece que ele fez muito bem. Sim, é porque essas questões do livre-arbítrio e de, tipo, as coisas serem pré-determinadas é muito batida em filme, né? E você colocar esse exercício mental no meio, eu achei bem legal. E, assim, tá dizendo que ele demorou 2 anos pra fazer o roteiro. Pra essa complexidade, e se ele não tivesse nenhum consultor, não sei, eu achei até que foi um tempo ok. Tá que a produção foi 5 anos e meio, mas o roteiro em si, super ok o tempo. E eu imagino que deve ser complicado você conseguir... Tipo, beleza, ele tinha essa premissa aí de trabalhar o demônio de Laplace, ele cismou que ia desenvolver isso em determinado momento do filme, mas o que eu achei interessante foi justamente a parte meio slasher, digamos assim, do filme, que ele conseguiu manter ritmo. Porque se só ficasse aquela galera enclausurada de, será que estão adivinhando tudo mesmo? Vamos ficar fazendo uns bagulho aqui pra saber se vai. Você ia perder o filme, ia perder todos os espectadores. Então, eu acho interessante mesmo as mesclas de gêneros, que ao menos eu não sei vocês, mas eu não fiquei entediada. Eu também não. Não, entediada não. Eu amei aquele caixão, gente. Então. Muito sensacional. Mas o que você falou é verdade, porque assim, ele precisava saber se deu certo, né? Então, pra saber se deu certo, ele tinha que provar isso de alguma forma, né? Então, eliminando as pessoas era a única forma, né, que ele encontrou. Então, transformar isso, como você falou, num slasher, digamos assim. Então, quando vocês falaram do caixão, né? Vocês pensaram em alguma coisa que era, assim? Porque quando ele abre, a rainha, né, ela abre, eu fiquei, cara, o que será que tem ali que tá, tipo, comendo as pessoas, né? Tipo, eu até fiquei feliz que não foi um monstro, Sim, é isso que eu fiquei feliz, cara, porque é um caixão. É muito aleatório. Eu falei, ué, o quê? É o quê? Mas eu gostei. Eu demorei pra perceber que era um caixão, porque, tipo, ele dá uns vislumbres, às vezes umas sombras, e eu achei que realmente fosse uma peça da rainha por toda a simbologia que ele já tava trabalhando no xadrez. Quando brota o caixãozão bonitão lá aberto, eu falei,
caralho, tá bem óbvia aí a mensagem que você quer passar. Quando você estava falando de comparação de filme, eu lembrei de 2 filmes, porque a casa é como se fosse uma armadilha, né? Uhum. E aquelas engrenagens lá me remeteram muito ao filme 13 Fantasmas. Mano, total, Isabela, obrigada, porque eu tenho pesadelos com esse filme. Então, porque tem 2, né? A versão antiga de 1960 e a versão de 2001. E eu achei que casou os 2 mesmo, né? Por conta da estética antiga e porque o filme, né, mostra ali como se a casa fosse uma grande armadilha. Exatamente igual no 13 Fantasmas. E a Casa da Colina, por um motivo óbvio, é uma casa da colina, e porque as pessoas vão desaparecendo. E, teoricamente, é a casa que tá fazendo isso. Então, tem também isso das pessoas simplesmente sumirem. Você não sabe onde que elas estão. Mas o que eu acho legal desse filme é que a casa, ela não é um personagem, né? Porque geralmente isso acontece nesses filmes. A casa, ela é um acessório que contribui pro entendimento do filme, né? E eu achei isso muito legal, porque, tipo, ele vai procurando artifícios que estão ali dentro mesmo pra dar embasamento. E não são artifícios, tipo, tirado do fiofó dele. São artifícios que já existem ali. Então, assim, nossa, eu precisaria de 10 anos pra fazer isso. 7 anos e meio agora parece pouco. Parece. Mas assim, não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Jay até falou de que não vai muito pro lado filosófico, mas foi uma coisa que me pegou. Eu fui quase convencida pela teoria. Na minha cabeça, a maior dificuldade de colocar isso em prática seria porque ali eles têm previsões de palavras e tudo mais, então não é só questão de movimento, não é só questão de, sei lá, de gravidade agindo sobre coisas, temperatura, enfim. É comportamento deles, né? A parte do que torna eles como indivíduo também. Eles serem previsíveis nas ações deles e tudo mais. E daí, o que me parece mais difícil de colocar essa fórmula em prática seria colocar essas coisas abstratas, qualitativas em dados. Me parece muito difícil. Aí, eu vou discordar de você. É o que eu acho mais sensacional de livros e filmes de ficção científica. E deve ser por isso que eu trabalho com eles, porque esse poder de abstração que você tem que ter de trazer uma coisa das exatas ou então da filosofia e poder colocar em um sistema, tipo, olha, eu criei essa história, cara, e eu quero usar essas coisas que eu li, que eu achei da hora aqui, nessa história da hora pra todo mundo ler e ficar empolgadíssimo. E é o que ele faz. Eu falo assim, bom, em vez de eu pegar um sistema pra falar de rotação, momento linear, carga elétrica, tralala, que esse povo fica falando de sistema, de universo, bababá, eu vou fazer isso com o sentimento das pessoas, com as palavras das pessoas. Esse é o poder da arte, você entendeu? E é por isso que eu não fico muito puta que nem essa galera das exatas que fala, ai, não é tão coerente com as leis da física. Claro que não, é um filme de ficção científica, ele tá aí pra isso, pra ele abstrair e colocar a arte ali dentro, entendeu? E é assim que a gente chama as pessoas que acham que não gostam das exatas, de química, física, matemática, biologia, pra vir pro nosso campo, entendeu? Não precisa ser tudo duro, tudo na sua cara, olha aqui, a sua forma, não, é a licença poética do autor, entendeu? Então, isso é muito legal, ele ter trazido todas essas palavras difíceis de Laplace e ter colocado num filme que tem um caixão pegando as pessoas, entendeu? Meu, a cena final do Roy lendo o roteiro e o Roy leu essa linha, é sensacional, cara. Aquilo é muito legal. Ele tá basicamente falando, eu consigo prever até o final, eu consigo prever as suas decisões, eu consigo prever os seus sentimentos, eu consigo prever que você acabou de entender, acabou de matar a charada do que tava acontecendo nesse experimento. Por isso que eu não acabo caindo na parte filosófica, porque eu acabo caindo na parte artística, né? De dar as ferramentas pra esse diretor que tá produzindo arte e ele ter como transformar isso pras outras pessoas, tipo, darem uma pirada, entendeu? Não dar uma pirada, tipo, virar pseudociência, mas dar uma pirada de legal, nossa, dá pra fazer isso, olha que história legal. Então, pra mim, essa é a mágica da ficção científica, é você poder extrapolar tudo isso que a gente tem, e de vez em quando os autores da ficção científica, infelizmente, extrapolam pro que acaba acontecendo de fato na vida real, isso dá muito medo, mas eu acho que eu achei sensacional essa parte. Uma coisa que você tinha comentado, Monique, da parte filosófica, que ele vai muito pro lado das escolhas individuais, né? Então, se você pega e tá num lugar que é uma simulação, eu não vou usar essa palavra como desmerecer, mas parece que fica um pouco menos difícil de prever o que as pessoas vão fazer do que se você usasse esse cálculo pra prever tudo, simplesmente qualquer coisa que você vai fazer no seu dia em qualquer outro lugar, sabe? Mas porque ele usa essa ideia de prever o que as pessoas vão fazer dentro
dentro de uma simulação, né? Então, daí eu tenho uma pergunta em relação a isso. Por exemplo, eu vivo sozinha com 2 cachorros agora, né? Mas, às vezes eu consigo prever o que meus cachorros estão fazendo. Por quê? Porque eu convivo com eles, certo? Eu fico pensando, eu posso estar muito errada, né? Mas é o que brota na minha cabeça. Será que a gente não acaba convivendo com várias pessoas e você acaba tendo aquela sensação de que aquela pessoa vai fazer aquilo sempre? Pelo fato de já estar acostumada com aquela pessoa, sabe? Sabe aquela sensação que a gente tem de, tipo, conhecer certa pessoa e a gente já conhecer uma outra pessoa com, sei lá, características parecidas, personalidade parecida, tralá, e você acaba já tendo uma sensação do que aquela pessoa vai fazer? Sim. Então, eu não sei explicar isso filosoficamente falando e nem cientificamente falando, porque eu não estudo muito o comportamento das pessoas, nem quero estudar, porque deu me livre. Daí eu fico pensando, será que é necessário uma simulação pra isso, sendo que a gente até já faz isso de forma instintiva? Entende? Assim, eu acho que esse diretor aí escorregou feio no bagulho do livre-arbítrio, porque pra mim não tem nada a ver. Quem tá decidindo o quê? Ninguém tá decidindo nada, ele já tem tudo decidido, cara. Eles acham que estão, né? Então... É a falsa sensação de escolha, né? Porque você já vai fazer aquilo mesmo que você não saiba ainda. Mas a gente já tem isso. Ah, não. Eu acho que a questão do livre-arbítrio, eu acho que é a questão de achar que a gente pode ser imprevisível, a questão do indivíduo, de que, nossa, ninguém me conhece bem o suficiente pra saber de tudo que eu vou fazer, entendeu? Acho que é mais puxado pra isso do livre-arbítrio, que nem foi até uma questão que eu coloquei na pauta, que o que eu vejo da parte do Ocidente aqui, é que a gente tem muito enraizadas duas coisas. Se ao mesmo tempo existe alguns discursos cristãos falando porque Deus dá o livre-arbítrio pra gente fazer o que quiser, eu ouço as mesmas pessoas falando coisas do tipo, se fulano faleceu foi porque Deus quis, ou então, quando tem que acontecer determinada coisa é porque já era pra acontecer. Mas, então, cadê o livre-arbítrio nessa situação, sabe? Exato. Eu acho até interessante esse contraste justamente por essa cultura ocidental nossa, que eu vejo esse choque no filme também, sabe? Das coisas se conflitando. Sim, e o que a gente faz reflete em coisas que vão acontecer com outras pessoas, né? Então, quando a pessoa fala assim, nossa, era pra ter acontecido ele ter morrido, sei lá, só que quem ocasionou o acidente não foi ele, então como assim, entendeu? Quem ocasionou tudo foi por conta de uma escolha mal feita ali, sei lá, eu furei um sinal e atropelei alguém, sabe? É o seu destino na mão das ações de outra pessoa. Mas daí é o tempo inteiro, entendeu? Acho que essa questão, ela não me pega, porque se a gente começar a pensar nisso, pelo amor de Deus, já era, né? Já se interna, você já faz terapia todos os dias, porque não tem como. E assim, é uma coisa que todo dia quando eu vou sair de carro, eu sempre saio mais cedo. Por quê? Porque sempre tô apressadinho. Hoje eu saí 6 da manhã. Incrível como eu fui ultrapassado umas 4 vezes. As pessoas estavam com muita pressa. Nossa. 6 da manhã. Não sei o que tá acontecendo. E daí, o que eu faço nesses momentos? Ao invés de, tipo, ficar puta, ou então, às vezes você fica puta e fala, não, eu vou na frente desse cara, e acaba causando um acidente, é que você, porra, é foda, né, no trânsito. Eu falo, vai, meu filho, vai em paz, pelo amor de Deus. Eu acabo dirigindo não pra mim, eu acabo dirigindo pro outro. Ai, se todos fossem assim. Eu já saio preparada, entendeu? Porque, pra mim, o trânsito é das situações da vida que eu acho que são mais imprevisíveis. Então, pra eu tentar, tipo, contornar essa parte imprevisível, essa parte caótica, que basicamente entra no sistema caótico, cheio de variáveis, que eu não sei o que vai acontecer com esse povo, eu não sei que esse povo tá correndo pro hospital, não sei pra onde eles estão indo, e daí eu suavizo, entendeu? Porque eu sei que pode acontecer alguma merda, é um momento que mais tem probabilidade de acontecer merda, então eu vou suavizando isso. Eu não sei, parece que é um artifício que eu criei pra minha vida pra não sofrer tanto, entendeu? E eu acabo, tipo, desligando essa parte de ser, o meu livre-arbítrio, oh meu Deus. Tipo, não, cara, eu só vou viver onde tem situações que são de altos perigos, eu vou lá e vou tentar amenizar aquela situação. Então eu acho que deve ser por isso que o filme não me pegou tanto nessa parte, né? Porque eu falei assim, véi. Mas o que eu acho que no filme pega mais não é o que a pessoa vai fazer, é quando ela vai fazer. Porque, por exemplo, ok, eles vão ver a casinha lá com a simulação, mas que horas que eles vão ver isso? Naquele exato momento que aparece eles chegando perto da casinha, que daí eles veem os peões lá. E é meio óbvio que eles vendo tudo aquilo, eles iam chamar o cara que tava sentado lá pra ver também, sabe? Então é uma coisa que parece óbvio que vai acontecer. A questão maior é quando isso ia acontecer. Como é que ele sabia que eles iam ver a casinha lá naquele momento ali, sabe? Como que eles iam entrar na casa naquela hora? Um dos elementos surpresas, inclusive pra mim, foi a questão da fita, justamente por causa disso, de acertar timing de fala. Exatamente. É o tempo T de Laplace, gente. Ai, gente. Acontece. Maravilhoso.
A minha surpresa que eu fiquei puta no filme foi quando a Sofia foi pega pelo caixão. Eu falei assim, não! A única sensata no grupo. Mas deu uma subvertida na questão da Final Girl, né? Porque normalmente sempre a Final Girl, né? Aí nesse caso não teve. Nossa, eu fiquei muito chocada. Ela tá lá, parece que ela vai descobrir alguma coisa, finalmente. Vai acabar o filme, faltando uma hora. Tava muito focando nela, assim, porque ela tava ali falando um monte de coisa, agregando pra caralho ali, e daí, não foi dessa vez. Daí eu, não acredito. Nossa, foi triste, eu fiquei um pouco chateada. Mas daí quer dizer, eu não gosto tanto do final, tá? Porque o final, não gosto de gente que fica me explicando as coisas. Por favor, não me explique as coisas. Eu me sinto burra. Parece que eu não entendi o que aconteceu. E mesmo se eu não tenha entendido, eu tenho a minha cama, da qual eu durmo e da qual meu cérebro descansa, e ele faz o serviço dele e eu acabo pensando sobre a situação, entendeu? Que eu acho muito legal filmes que, tipo, eu amo filmes que não tem final explicado. Se vira aí, tio. Tá na sua conta. Eu amo filmes assim, são meus filmes favoritos. Por isso que eu gosto tanto do Yorgos Lanthimos, que não tem final, aquelas porcaria que ele faz. E eu entendo ele querer explicar o final do filme, mas pra mim tinha que ter parado na hora que pegou o caixão, acabou. Né? Tinha sido interessante mesmo. Na hora que o copo quebra de verdade. Ele fala, olha, não, eu falhei, não tá funcionando a equação, não quebrou o copo. E daí na hora que ele é pego pelo caixão e o copo quebra, puta final bom. Daí ele começa a explicar, arrombado. Não, mas uma coisa que, voltando um pouco no que a gente tava falando, Jay falou de familiaridade, a Isa levantou a questão de simulação. O que eu também fiquei prestando atenção nessa revisão é que eram personagens meio estereotipados, querendo ou não. Então vai, por exemplo, querendo ou não, um grupo de 7, entre aspas, cientistas, e aí tem o cara lá que tá de sopetão, que era só o barqueiro, né? E aí colocam ele como mais estressadinho, mais irracional, querendo bater no caixão. Então já são coisas que você espera de, tal pessoa vai ser motivadora, tal pessoa vai ficar mais recuada. Sem contar que, como a gente já tá na área de spoiler, também era uma pessoa do grupo deles que tava fazendo tudo. Também tem esse fator. Mano, tava na cara, porque é o plot de Não Restou Nenhum. O cara que chamou todo mundo pra aquela mansão, ele finge a própria morte e na verdade é ele. Então eu falei assim, mano, eu tenho certeza que quem planejou tudo isso foi o cara que tá aí. Eu não acertei qual era, né? Que era o qual, porque ele é um totalmente odiado. Pra mim, todos os personagens... Eu não gosto de nenhum dos personagens. Nem do Roy, que ficou pro final, ele é um chato. Ai, não, ele é muito heterotop. Não, eu não gostei. Tipo, a Sofia, legal, mas a Sofia fica do lado daquele chato lá, esqueci o nome, que já vai logo de primeira. Daí, não gostei de nenhum dos personagens. Eu amei a história. Os personagens pra mim, tipo, meu Deus, não rolou, não gostei de ninguém. Mas, você comentou, Monique, do diálogo do começo, né? No diálogo do barqueiro. Cara, quando eu assisti, eu não tive esse estalo, mas conforme eu fui pensando sobre o filme, que eu acho que eu até postei no Twitter, eu fui dormir pensando uma coisa do filme, e quando eu acordei, eu tinha uma outra teoria na cabeça, que eu fui dormir com o demônio de Laplace e eu acordei com a teoria do caos. Daí eu lembrei do começo, eles discutem sobre o tempo. Daí ele fala assim, mas o céu tá aberto, não tem previsão de chuva. Daí ele fala assim, mas no mar, a qualquer segundo pode virar, parece até que você não sabe como é que é. E a teoria do caos é um dos sistemas regentes da meteorologia, que o que acontece? Existem sistemas caóticos, né, que são deterministas, como a gente falou lá no começo, só que por causa das imprevisibilidades dessas condições iniciais, elas se tornam coisas totalmente diferentes no final. Como é que essa teoria do caos nasceu? O tio, que eu esqueci o nome dele agora, que tipo foi precursor da teoria do caos lá em 1960, ele tava fazendo essas previsibilidades na meteorologia. E o que ele fez? Um belo dia ele estava com saco cheio, ele falou assim, vou colocar os dados aqui no computador com menos casas decimais. E não vai dar muita diferença, né? Gente, as coisas que a gente faz de vez em quando porque tá cansado. E ele fez isso. Só que os dados que ele obteve de previsibilidade do tempo foram totalmente diferentes. Assim, ao longo tempo, por causa dessa diferença mínima de casas decimais, as coisas mudaram totalmente. E a gente descobriu que, por exemplo, o nosso coração, ele é um sistema caótico. Ele funciona de uma forma caótica, que dependendo das condições iniciais, se mudar um pouquinho, vai mudar tudo. É a mesma coisa do sistema browniano, quando você joga lá o pólenzinho num fluido, seja gás, seja líquido, tanto faz. Por causa da colisão cinética entre os átomos, ela é imprevisível. Então, vai ter situações diferentes desses átomos. Eles vão pra lugares diferentes por causa dessas colisões. Então, eu acho que o cara, ele mirou na questão da previsibilidade do demônio de Laplace,
claro, deu origem à teoria do caos, dá pra fazer essa ligação com a teoria do caos, mas ele acertou na teoria do caos, que é o final do filme, o que acontece? A equação falha, não é? Acontece aquilo que eu falei, o momento que acontece que falha, né? Não o que acontece. Então, o momento falha. Então falha. A previsibilidade dele é errada. Então, o que aconteceu? A quantidade de tempo, ele não calculou direito, ou seja, alguma coisa na equação dele teve essa imprevisibilidade. A teoria do caos é aquele o que acontece? Uma borboleta que bate asas no Texas e forma um tornado no Brasil, ou algo do gênero, não lembro como é a frase direito. Então, é uma coisa pequenininha, muito pequena, que fez com que mudasse o final, entendeu? Sabe o que eu acho que foi? Que o filme tentou falar qual foi o ponto? Numa hora que o hétero top lá, o Roy, que ele tá arrastando os móveis, um copo cai, a gente acha que vai cair. Na tela mostra o Carl fazendo o experimento, testando o programa deles, o software. Mostra um copo explodindo, mas o Roy pega. E daí eu fiquei pensando nisso hoje quando o filme acabou, porque foi um foco muito específico, uma montagem muito específica. Daí eu não sei se ele realmente quis passar essa parte da teoria do caos nisso. Exatamente, porque foi o que me lembrou, entendeu? Porque a única teoria que eu conheço que por causa de uma mudança muito pequena, e parece que a mudança pequena não é só, tipo, o que o Roy fez, é o próprio Roy, ele toma decisões diferentes do que era previsto de fato. Durante toda a trajetória do Roy, entendeu? E isso pra mim é teoria do caos, e não demônio de Laplace, entendeu? Então, tipo, eu acho que ele pega as duas coisas e o final, ele basicamente explica a teoria do caos, né? Assim, dentro das suas limitações. Mas foi isso que eu achei fenomenal, porque ele mirou em uma coisa e foi pra outra, e realmente dá pra explicar essas duas teorias desse filme, então... Só não sei se o intuito realmente do diretor, se ele realmente estava ciente do que ele acabou gerando, sabe? Talvez tava, hein? Acho que tava. Ou então ele nem sabe, cara. Sabe quando você faz uma coisa e, tipo, você tem um intuito, e daí vem uma pessoa X, que não tá no seu momento, vamos lá, você tá numa frequência, e daí vem uma pessoa que tá em uma frequência totalmente diferente e fala, putz, parece isso aqui, você fala, é verdade, não tinha pensado nisso, uma puta coincidência. Ele basicamente tentou escrever sobre o demônio de Laplace, e o demônio de Laplace que atua nele. Ou você faz alguma coisa que pra você é super aleatório, e a pessoa olha, se identifica total, assim, acha um significado ali que pra ela tem. Ok, então. Sim, então. Aconteceu comigo no trabalho esses dias, inclusive. Eu só coloquei uma imagem aleatória no negócio lá, a pessoa falou, nossa, isso significa não sei o que. Eu falei, não, eu só coloquei. Desculpa. Não quis dizer nada. Deu vontade. Desculpa aí, eu só quis colocar ali. Pierre-Simon Laplace, un matematico del Settecento, ipotizzò che tutte le cose presenti in natura, uomini compresi, si comportassero come gli ingranaggi di un unico immenso orologio e che quindi fosse possibile prevederne le azioni su basi matematiche. Outra coisa que, assim, eu só vi uma vez o filme, eu não sei se ficou claro também se a ordem que as pessoas iam morrer estava também pré-definida. Por exemplo, quem ia morrer antes ou se a rainha tava só seguindo a pessoa. Mais desgarrado, né? Exato. Eu não consegui esclarecer se a pessoa conseguiu prever quem que ia morrer antes. Se tinha essa ordem já também pré-definida ou se era... O importante era que todos fossem eliminados. Não importa quem fosse antes. Eu acho que assim, o filme ele não define muito, até porque os peões eles são todos iguais. Eu ia falar de cor, mas o filme é monocromático, mas se tivesse alguma letrinha, algum símbolo... E você perde meio que a ordem, quem que é quem ali que tá se movimentando também. Só que o final ele prevê que sobra o Roy, né? Então provavelmente o último ele sabia que seria, mas assim, os outros eu fiquei um pouco na dúvida se tinha essa provisão. Eu imagino que sim também, porque lembra aquela hora que eu falei de estereótipo? O primeiro a morrer é o nerd dedicado. Então eu acho que tem uma ordem sim para as coisas acontecerem, de tipo, o cara que eu falei que é explosivo, se eu não me engano ele é o segundo ou o terceiro. É o terceiro. Então que eu imagino que até por uma questão de estereótipo e de função dentro da narrativa também, tivesse uma ordem pré-determinada. Eu não sei se isso é ruim, mas podiam ter contextualizado melhor, né, também essa previsão, porque eu não consegui pegar. Então, eu não sei, porque pra mim os personagens foram tão ruins e tão estereotipados, como o Monique falou, que eu acho que a intenção é a narrativa.
narrativa e não a história deles. É a mesma coisa, tipo, por que ele fez experimento? Foda-se. Não é de interesse da história. O que também me deixa um pouco confusa é porque, assim, ele não deixou ninguém, nem ele mesmo sobreviveu. Então, como que vão ficar sabendo disso? É em partes o porquê que eu não odeio tanto o final explicativo. Porque ele parece que deixa uma fita pra, tipo, possíveis detetíveis ou coisa parecida, entendeu? Isso é pra você que tá tentando entender o que aconteceu nessa casa. Tudo bem que a gente, obviamente, subentende como uma quebra de quarta parede, de uma palestrinha ali do que aconteceu, mas também eu enxergo essa possibilidade pra solução do crime, sabe? Mas eu acho que também ele não teria como provar que ele conseguiu prever tudo, porque não tinha nada monitorando, né? Só ia ser uma fita falando um monte de coisa e quem vê ia falar, porra, esse cara aí tá maluco, sei lá. Pra mim, a pergunta principal, eu não sei responder, pra onde diabos aquele caixão levava as pessoas? O que aconteceu? E aí que entra o sobrenatural, né, eu acho, mas sei lá, cara, porque não faz sentido. Então, o que eu entendo é, quando o cara não me explica, eu não consigo achar uma explicação plausível, é o que não é interessante pra história. A história não é essa, você tá entendendo? Não é sobre isso. Eu tava pensando naqueles bagulho, tipo, meio de mágico, sabe? Tava imaginando fundos falsos, a casa também tinha um monte de coisinha. O que eu penso é que, se você for analisar, é um caixão que só fecha a pessoa lá dentro. Por que isso é tão letal? E se ele leva em algum lugar a pessoa ficar presa? Por que a pessoa tá morta, sei lá? Por que ela teria morrido necessariamente? Sabe o que eu imaginei? Eu imaginei que todo mundo ia aparecer no final, daí eu ia odiar o filme. Porque não acontecia nada. Não tem sangue, não tem nada no filme. Não é possível, as pessoas vão aparecer e vão assim, zoeira. O caixão tá sempre limpinho. Então, não, é uma grande piada. E é isso. E eu tava na dúvida também, até a gente descobrir quem era a pessoa, de como o cara também ia saber que ele previu tudo. Se ele não tava monitorando e todo mundo ia morrer. Só que daí depois você entende que o cara tava lá todo o tempo, né? E ele tava vendo as coisas acontecer. Mas eu fiquei pensando na hora que eu tava assistindo, cara, como é que ele vai saber que aconteceu exatamente como ele calculou? É um spoiler muito claro de que a pessoa que tá fazendo aquilo tá ali entre as pessoas. E eu não me liguei. Sabe outra coisa que me deixa incomodada nesse filme? O cara tem um computador portátil, a porra de um laptop, e daí ele tá tirando foto com uma Polaroid antiguíssima. Deu o quê? E daí é uma fita que eles estão vendo, é num videocassete, e não é nem num DVD. Então eu falei assim, mano, eu tô muito confusa com essas tecnologias. A tecnologia do passado, com coisas avançadas, né? Eles estão fazendo ali remodelagem de coisas, cara. É muito avançado aquilo. E daí eu falei assim, em que época do ano nós estamos? A Polaroid, eu acredito que seja só pra dar aquele clima de mistério no que era, porque cada hora ela pegava uma fotinho e olhava que tava aparecendo um negócio, daí depois ela pega outra foto, daí por último ela fica com aquela cara de assustada e derruba a foto no chão e vaza. Foi um climinha. Mas a Bela tem um videocassete. Tem um videocassete, brother. Tem um videocassete. Porra, não é nenhum. Olha esse CD aqui que dá pra colocar no computador. Sei lá, é um videocassete, é uma fita. Aquela TV, certeza que era de tubo, gente. Não é possível. A gente não consegue mais encontrar na TV de tubo. Porque acho que não dá nem pra instalar videocassete em TV moderna. Eu fiquei muito confusa. Daí, outra coisa que eu também fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? A lareira tá ligada na TV de tubo. Ele tá, tipo, simulando a lareira na TV de tubo, sendo que, não sei, acho que essa tecnologia só consegue fazer em LCD? Não sei se tinha nas lojas, nas pernambucanas, na década de, sei lá, 1990. Um background, né? Um plano de fundo correndo sozinho. Fiquei confusa. Não sei se essa era a intenção. Eu gosto, até porque, pela magia do cinema, no sentido de... O filme, ele tem uma estética que ele dá a impressão de ser um filme antigo, e daí a gente vê gente usando celular, você falou até a parte da programação de simulação. Eu acho interessante quando você pega e coloca elementos que, teoricamente, supõem datas, mas você coloca um monte que te deixa confuso e quase deixa seu filme atemporal, sabe? Porque a gente vai reconhecer tecnologias modernas, vai reconhecer tecnologias antigas, e você fica com aquela sensação, isso é uma distopia? Isso tá se passando em algum tempo que a gente conhece, ou é alguma coisa no futuro? Porque, por exemplo, a Polaroid, eu não lembro se vocês lembram de um surto alguns anos atrás, teve aquele modelinho novo que o pessoal tava, tipo, comprando direto por saudosismo. Ai, gente. Não me surpreende que, tipo, o cara tivesse esses gostos peculiares de câmeras antigas, por exemplo, sabe? Mas eu acho interessante eles colocarem diversos elementos tecnológicos ali muito aleatórios. Eu realmente gostei.
gostei disso, não foi uma coisa que me incomodou tanto, porque dá um ar de atemporalidade, não data por mais que os elementos sejam datados. Gente, aquele livro que ele tá na mão. Então, eu marquei aqui algumas referências que eu achei de coisas que focam muito, né? Tem esse I terror te preferisco. Aparentemente, tinha todo um selo de livros, de contos ou então novelas de suspense e terror que saíam com um selo do Alfred Hitchcock. Não que ele tivesse escrito, era como se fosse selecionado por ele. Tanto é que tá Alfred Hitchcock Presents. Aí tá o título do livro e tá falando que tem 20 contos e tudo mais. Isso aconteceu aqui, que eu fiquei muito triste quando eu vi que era isso. Porque eu lia muito Sidney Sheldon quando eu era criança, né? Antes de ler Agatha Christie. Eu sempre achei que todos os livros que eu tava lendo eram do Sidney Sheldon. Mas não, existe um selo chamado Sidney Sheldon que outras pessoas escrevem histórias. Eu falei assim, não é possível. The Fleca tem meus livros. Todos os livros não foram escritos pelo Sidney Sheldon. É do selo Sidney Sheldon. Foi tapeado. Minha vida foi uma mentira. Eu descobri esse ano passado, eu acho. Eu não sabia. E, tipo, o nome do autor tá bem pequenininho. Eu, caralho, que burra, velho. Que merda. Ai, fiquei muito triste. Nunca mais vou ser tapeada assim. Aí tem o quadro também, que é aquele do cara voando com os pássaros. Eu achei que aquilo era um livro. Então, é um livro, pra falar a verdade. Eu acho que só deixaram coloridinho e tal, porque eu até coloquei a imagem aí também. É The Man in the Moon, com um ezinho no final mesmo. E aparentemente, existem pessoas que defendem aí que foi o primeiro livro de ficção científica. Que ele foi de 1600 lá na cacetada. Caralho. Ai, gente. Tem vários primeiros livros de ficção científica, eu já nem sei mais. Então, quando eu li assim a primeira, eu falei, eu já li isso em muitas outras coisas aí, que foi o primeiro, então eu não sei. Não sei dizer também, tá? Porque como eu trabalho com mulheres que escreveram ficção científica, pra mim eu paro na Margaret Cavendish, que foi em 1600 também. Pau a pau, hein? Vamos ver quem escreveu primeiro. Não, então, e o que é confuso também disso de publicação, porque aparentemente foi póstumo, depois que o cara morreu que publicaram, e sobre outro nome. Então teve muita investigação pra chegar aí de que, teoricamente, o primeiro foi escrito em 1600, sabe? Tá, não. O Blazing World é de 1666. Então eu escreveu antes. Dizem que o primeiro foi de 1600, mas aí, como eu expliquei, é meio confuso, eu não sei quanto de certeza que eles têm dessas datas. Mas aí, pelo filme envolver ficção científica, acredito que seja essa possível referência. E a outra foi o The Extraordinary Adventures of Baron Munchausen, que aparentemente é um livro de RPG baseado nesse Baron Munchausen aí, que é um cara ficcional. Mas eu não consegui pegar muito da referência dele, porque era muito textão pra eu tentar descobrir do que tava referenciando exatamente. Eu só larguei mão. Mas foi essas coisas que eu encontrei ao longo do filme que focaram mais, assim, que eu falo, acho que quis dizer alguma coisa disso aí, hein? Tem bastante referência, então, no filme. E eu tava pensando também nas simbologias, porque eu fui pensando em algumas coisas da mitologia grega, além das questões de engrenagem, tipo xadrez, caixa de música e relógio. Quais? Por exemplo, Jim Bob tem toda aquela questão de querer voar, né? E eu tava pensando no mito do Ícaro. Eu até achei que aquela pinturazinha fosse alguma releitura do mito do Ícaro. Só que não. É por causa desse negócio aí, desse livro que eu falei. Mas eu tava pensando na coisa do Ícaro pela personalidade dele e porque o Ícaro também era filho do cara que construiu o labirinto do Minotauro, né? Fui fazendo essas associações com o mito do Minotauro deles. Assim que eles chegam, eles falam também que, nossa, essa arquitetura é meio esquisita, eu não tô conseguindo saber de onde começa, onde as coisas terminam. E tem a porra do, não vou dizer monstro, mas tem essa ameaça que fica pegando eles, entendeu? Boa. Nossa, boa analogia, parece mesmo. Tá vendo? Por isso que eu falo que eu amo vir aqui, porque eu aprendo as coisas. Porque eu só vejo por uma visão. É horrível quando você assiste uma coisa sozinha. É muito bom ouvir as outras pessoas falarem. Você fala, nossa, né? Caraca, não tinha pensado nisso. Caralho, faz sentido, Deus. Faz sentido. Eu, particularmente, não curto referência de nada. Eu acho um saco. Por isso que eu não gosto dos filmes de hominho super-herói. Porque não dá certo pra mim. Eu gosto das coisas mais clean, sabe? Tipo, me conta uma história. Ela não precisa ter começo, meio e fim. Ela não precisa ter um final fechado. Só isso. Não é o meu tipo de filme. Porque parece que eu tenho que ficar esperta, sabe? Será que você é esperto mesmo? E eu fico, ai, nossa, gente. Sua visão é boa o suficiente pra você olhar pra todos os cantos da tela? Você tem conhecimento suficiente pra te pensar em tudo. É que tem filme que referencia tanta coisa e que daí você vai assistir,
às vezes você não conhece, você se sente obrigado a conhecer tal coisa pra você ter. Isso. Eu entendo. Eu lembrei também o negócio do Ícaro, eu acho que o principal motivo de eu ter colocado e eu esqueci, mas é a questão de voar perto demais do sol, sabe? De extrapolar. E aí eu também fiz associação com o Carl mesmo, porque ele chegou muito próximo dessa coisa muito grandiosa e foi meio que a perdição dele, querendo ou não, porque ele teve que se matar, porque ele tava prevendo tudo o que ia acontecer, então... Ele falando com ele mesmo, foi muito foda. Foi muito tenso. Aham. Nossa, quando aparece, eu falo assim, uou, calma, é ele mesmo, nossa. Vocês estavam achando que era ele? Porque eu tava achando que era o Isaac. Eu também achava que fosse outra pessoa, tipo, como se eles tivessem feito uma duplinha pra fazer esse experimento. E quando é ele, a dimensão do filme toma outra pra mim, sabe? Tipo, calma. Eu achei sensacional, muito bom. Eu não sei, ele parecia pra mim o mais obcecado, mas eu não juntei. Eu não achei que era ele, não. É, parece que dá pra justificar depois de, tipo, caralho, eu podia ter pego, mas na hora não dá pra você se ligar. Você só fica, será? Pode ser, pode não ser. Então, essa é uma referência muito boa que engrandece o filme, né? Não é uma referência, tipo, qualquer que você só fica perdido. Sim. Então, a gente comentou aí de gostar ou não da explicação, mas eu acho que eu gostei menos da parte que o Roy pega o roteiro e começa a ler tudo. Poxa, eu gostei, eu achei uma cena legal. Será que foi a montagem, assim, que você não gostou? Alguma coisa ficou estranha? Eu acho que é porque eu não gostava dele. Eu não queria que fosse ele. Você não queria que fosse ele. É, pode ser. Foda-se, então você aí, seu arrombado. Não tô nem aí se você descobriu nada. Você tinha que ter morrido no começo. O que me incomoda mais nesse filme é que, assim, a maioria das cenas eu acho que elas foram bem executadas pra, tipo, deixar algum clima de suspense, uma coisa assim. Mas a gente sabe que a atuação ali não era o forte, mas eu relevei. Relevei total, nem me incomodei com isso. E eu também não me incomodei com os efeitos digitais. São meio ruinzinhos, mesmo. São ruins, mas isso não me deixou desconfortável. Eu acho que foi mais alguma outra cena, tipo, entre aspas, ação, que acontece ali, por exemplo, do caixão. Não lembro quem que ele pega, que eu achei muito tosco. Eu acho que ficou o Roy e mais um que tava com o machado. Aí aparece só ele, né, dentro do caixão. É. Obrigada. Também não gostei dessa cena. Eu acho que ficou mal executado, mas talvez o diretor tenha se empenhado tanto no roteiro. E daí, não sei, na hora de executar algumas coisas, eu acho que ele não conseguiu, sabe? Mas relevei. Mas sabe o que eu acho que pode ter acontecido nessa cena? Sobram 3, né? E daí a sequência de cena dos 3 é muito legal, porque eles encontram um quadro com eles, né? E um deles não tá. Isso é legal, isso é legal. É, daí depois ele pega assim na cortina e o cara some. Daí tem a parte do reflexo, tem a parte que ele vê o caixão no reflexo do copo. Eu acho que é uma sequência de cenas muito boas e vem uma cena tosca. Daí a cena tosca faz assim, cena tosca! É. Eu acho que eu também não gostei dessa cena. Deu um negócio assim. Mas é, coisa mínima, né? Mas é... Agora do Roy, pô, Monique, eu também não gostava dele. Ele é meio chatinho. Mas eu curti a cena que ele começa. Porque parece muito, de novo, o filme do babaca. Que você fica um pouco louco, as coisas começam a vir muito rápidas na sua cabeça, né? E eu achei bem legal. Mas nenhum dos personagens são bons. É, no Iluminado tem essa cena também, que ele pega pra escrever lá e tá tudo igual, né? Sim. Eu lembrei um pouco. Pena que também é outro babaca que fez o filme, mas enfim. Eu não lembrava mais direito das coisas que aconteciam no final. Tipo, eu lembrava que eu gostava muito do filme, né? Mas eu não lembrava exatamente todo o rolê do copo, que ele demorava pra quebrar. Inclusive, quando eu tava legendando, vinha a parte de não, deu errado, o copo não quebrou. Eu tinha esquecido completamente que o copo quebrava depois. Aí eu tava de, um final positivo, otimista, sabe? Só que aí eu vi o filme e aí realmente acontece. Eu não sei exatamente se deu errado a fórmula, porque, tipo, se a gente for pensar se era uma questão de tempo ou se era uma questão do acontecimento em si, eu senti que não determinou exatamente de, o copo vai quebrar agora. O cara só fala o copo vai quebrar, alguma coisa parecida. Eu acho que determina pelas falas da fita, porque ele não responde, né? Ele fica cortando em cima, né? Eu acho mais por isso que me pegou de ser o momento mesmo. Eu fiquei ambígua. Eu não sei se ele tava falando mais de somos seres previsíveis e isso seria aplicado, assim, ou sei lá, a gente realmente não tem livre-arbítrio, ou se ele realmente quis passar que a fórmula deu errada e, nossa, somos seres humanos, assim, donos das próprias ações e tudo mais. Eu fiquei pensando, tipo, eu não consegui definir, assim, o que ele quis passar. Pra mim são as duas coisas, né? A fórmula deu errada, ou seja, as pessoas não são previsíveis, mas ele é o clássico cientista louco, que ele acha que o experimento dele deu certo. Então, de novo, já tem outro estereótipo
estereótipo aí pro final, né? O estereótipo de cientista louco, de que ele é extremamente eficiente, que ele descobriu uma coisa nova e que deu certo. De novo, ele é o onisciente, né? O super poderoso, o super-herói. Mas na verdade não é assim que as coisas funcionam, né? Mas eu acho que no final ele morre achando que deu errado. Porque o copo quebra depois que ele entra no caixão. Não, é isso que é o doido, porque é ele contra ele mesmo. Deu e não deu errado. Então, mas pra ele não quebrou, né? Porque ele entra no caixão antes de quebrar. Aí no momento que ele entra no caixão, ele não vê, né, que quebra. Então eu acho assim, que o experimento, eu não sei o termo que se usa, que explica lá da variável, né? Não foi uma coisa exata que aconteceu ali, mas teve uma variável que ele não previu. Ele chegou no quebrar o copo, né? Quebrou, mas não exatamente como ele previu. Então, se você for pra pensar, errou, ali errou mesmo. E ele morreu achando que errou. E ele entra no caixão, né? Mesmo assim ele entra, mesmo tendo errado. O que eu gostei é um pouco da construção daquele personagem, porque o ele do passado joga na cara dele. Você não sustentaria, não aguentaria o fardo de ter fudido o experimento por conta própria, mas ao mesmo tempo ele não queria que o bagulho desse errado, que ele tivesse errado no passado, digamos assim. Então eu acho que esse final dele ia acontecer de qualquer jeito, que ele não ia querer ficar vivo depois se desse certo ou se desse errado. Faz sentido. Ou seja, todo mundo vai perder, ninguém vai ganhar. E o ele do passado acha que deu certo, né? Porque ele não previu que o copo quebrou depois, mas ele fala pra ele assim, você não pode ficar vivo agora porque você não vai saber lidar, você vai ser preso, enfim. Como que ele seria preso? Ele seria responsável pelo desaparecimento de várias pessoas, ele até fala assim. Mas eu acho que isso não condena, não. Tem que ter evidência, tipo, as pessoas foram pra lá, mas pra onde elas foram? Eu acho que ele só ia ser suspeito. Eles não iam conseguir atrelar. É que eu acho que ele deve saber pra onde elas foram, né? Complexo esse final. Porque assim, o filme ele não desenvolve muito um detetive policial de fato, assim, né? Então, se a gente for pensar de fato em sei lá, DNA, em, de repente, registro da mansão, ou coisas desse tipo, você consegue, de repente, culpar ele. Claro. É engraçado você falar de pós-final, né? Porque é o tipo de coisa que a gente meio que fica pensando. Tá, e agora? Eles vão chegar naquela mansão, não vai ter ninguém, não vai ter nada, vai ter um cara falando um monte de coisa. Será que vão acreditar no cara? Será que não vão acreditar no cara? Desaparecimento em massa. Olha, só se fizerem a burrada de colocar um filme 2, e aí vai ficar um monte de policial preso lá dentro tentando descobrir. Não, já estamos em 2022, acho que não vai ter filme 2, não. Mas, saiu em 2017, o outro levou 7 anos e meio. De 7 em 7 anos. Meu Deus. 2024 só, dá tempo, saiu 2. Mas eu acho que, tipo, legal, esse filme, o final do filme é especulativo, né? Eu acho isso interessante. Tem um debate, tem uma discussão. Cada um vai pra um lado, independente, né? Então, pra mim, isso é um ganho muito grande com o filme. Pra mim, né, que gosto de filmes dessa forma. Quanto mais, tipo, eu tenho que especular sobre o que aconteceu, melhor, porque eu ativo a minha criatividade pra poder explicar alguma coisa. Então, pra mim, são muitos pontos positivos. Eu acho que é por isso que eu não me incomodei tanto com a palestrinha. A palestrinha, na verdade, foi a grande falha desse cientista maluco, foi não ter registrado melhor o que ele fez, porque é aquilo que eu falei, nada prova o que ele fez, só o que ele disse lá, então coitado. Se a gente pensar que o filho da puta descobriu uma fórmula com todas as variáveis e que ele vai saber de tudo que aconteceu, se ele falou que a polícia vai pegar, talvez pegue. Tem esse fator aí. Eu sei que eu gostei bastante. E eu tô muito feliz que dessa vez vocês me chamaram pra um filme italiano, porque eu detesto filmes italianos. Eu assisti muito filme cult, né? Daí tem um diretor italiano que eu, tipo, assisti um filme. Eu odiei o filme, daí esqueci o nome do filme. E daí eu nunca mais assisti nada. Daí esse é o primeiro filme italiano que eu gostei bastante. Eu não tenho o costume também de ver filme italiano. Então, eu gostei. É porque os dois últimos que eu vim aqui falar com vocês, eles eram... Um era americano e o outro, ele era canadense, eu acho. Eu não tenho certeza. Acho que é. Mas também era da língua inglesa. E esse, quando eu vi italiano, eu falei assim, meu Deus, eu vou odiar esse filme. E eu gostei bastante. Ainda a gente precisa achar um filme que a Jay vai odiar pra gente trazer aqui. A meta agora é essa. É difícil porque, de novo, eu entendo muito a licença poética dos diretores, sabe? Porque eles estão fazendo o trabalho dele. É a mesma coisa quando eu pego um livro e que eu não gosto muito do livro. Pô, se eu queria uma coisa melhor, eu vou lá e faço, você entendeu? Ficar xingando o autor, cacete. A história é dele, ele que quis fazer o bagulho, eu vou ficar enchendo o saco do cara que teve o trabalho de fazer? Não, eu vou lá e, tipo, sei lá. Mas aí, meu... Porra, se você é pica pra ficar reclamando, vai lá e faz. Então eu fico com isso na cabeça. Porque é muito difícil você escrever
escrever um livro, fazer um filme. Pô, 7 anos e meio, cara, é muito tempo. Demandou muito da vida. É um filho, ele pariu um filho. É que é muito foda desmerecer também por pouco. Tipo, ai, que mal feito. Ai, que atuação merda. Sabe, assim, e muita gente faz isso, né, cara? Eu não consigo, tipo, reclamar também de atuação, sabe? Falo que os personagens são ruins. Porque se eu for atuar no bagulho, eu sei fazer isso, entendeu? Demanda tempo, demanda trabalho, demanda sorte. Então, eu não gosto de ficar fazendo isso com as pessoas que, tipo, tem um trabalho referente a isso. Eu não gosto que as pessoas fiquem falando mal do meu trabalho. Por que eu vou fazer isso com as outras pessoas? Então é difícil. Eu falo que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de filme de hominho super-herói. Porque não tem nada na minha vida que eu consiga associar pra gostar daquilo, entendeu? Minha vida inteira foi lendo clássico e terror. É meio óbvio eu não gostar muito de coisas de fantasia e... Enfim, sim. Não vou ficar xingando a galera dos hominhos de capa, né? Pelo amor de Deus. Eu falo mal do filme, sim. Eu vou continuar falando mal do filme. Amei. Foda-se. Legal tudo isso aí que você falou, mas não. Não, eu entendo. Vai que nem, por exemplo, esse filme dos defeitos digitais, né? Eu acho que nessa segunda vez eu relevei muito, porque eu já tá com a informação de que, caralho, os caras fizeram tudo manual, tá ligado? Eu achei que era só uns retoques que eles não conseguiram fazer direito. Daí eu falei, eu vou julgar? Claro que não. Os caras pararam 5 anos e meio fazendo bagulho. E também, né, olha só, a gente vai fazer 2 anos de podcast. A gente tá com quanto filme aí nas costas que tem umas paradas meio duvidosas visualmente? Altos filmes. Mas eu prefiro, sabia? Eu gosto de filme ruim. Filme ruim é bom, engrandecedor. Você aprende na raça como é que a galera se fode fazendo bagulho e sai ruim. Mas eu duvido que você goste de Sharknado. Nunca assisti, eu pretendo não assistir. Droga. Eu pretendo não assistir. Roy prende il resoconto e inizia a esaminarlo. Legge a pagina 32, in cui è descritta la scoperta del modellino. Roy apre questa pagina e legge questa riga. Então vamos caminhando aí pro encerramento do episódio e chegou aquela hora bacana pra quem já assistiu aí Il Demone de la Place pra pegar outras produções que sejam similares, que lembrem ou que só sejam recomendações, nada a ver, que tá tudo bem. E como sempre, você pode começar, Jay. Então, caso você tenha se interessado por esse tipo de premissa de filme, experimento físico, experimento matemático, lá, e eu comentei sobre a teoria do caos, que eu sou apaixonada por essa teoria, tem um filme que não é o efeito borboleta. Se você acha que o efeito borboleta fala sobre teoria do caos, aquilo é tudo menos efeito borboleta, tá? Não tem nada a ver. E por sinal, ele é muito problemático, esse filme. Muito problemático. Um filme muito bom que fala sobre isso é Corra, Lola, Corra. Além de ser um filme fantástico, aquelas coisinhas pequenininhas que acontecem com ela é teoria do caos, que faz modificações muito grandes lá pra frente, é totalmente teoria do caos. Então, assistam, que é um filme excelente. E a minha segunda recomendação é óbvio, que é o E Não Restou Nenhum, da Agatha Christie, que eu comentei durante a gravação. Esse livro, eu peguei um livro da Agatha Christie que eu não gostei, que eu li o começo e falei assim, nossa, muito ruim. E eu falei assim, nunca vou ler Agatha Christie, a Agatha Christie é muito ruim, e daí eu comprei o E Não Restou Nenhum. E é um livro de quase 500 páginas, eu li em um dia, de tão sensacional que ele é. Então, se você quer uma recomendação pra começar, Agatha Christie, aconselho que comecem por esse livro, ele é sensacional e conversa muito com o filme que a gente falou hoje, né? Eu tenho 3 recomendações, mas a primeira não é tanto, porque na verdade eu só tava rolando assim o feed do Facebook e eu me deparei com um filme que eu li assim a sinopse e me lembrou um pouco esse filme que a gente falou hoje, que é o Amityville Dollhouse. Justamente por ter Amityville no nome, eu não fui assistir, eu também tenho um pouco de preconceito, não necessariamente com a história, mas é porque tem uma série de filmes que só exploram com um bagulho nada a ver, sabe? Nem sabia que tinha uma série de filmes. Tem em várias épocas diferentes ainda. Vocês sabiam que, tipo, a história do MTV é um grande hoax? É baseada no fato real das pessoas que foram morar lá dentro, mas foi tudo combinado com o advogado do cara que matou toda a família. Você acredita? Não lembrava dessa parte, não. Eu não sabia, e é por isso que eu tenho raiva da história, porque é tudo uma grande forçada de barra. Eu falei assim, gente, pessoas morreram de verdade. E daí eu fiquei com muita raiva, daí eu decidi que eu nunca mais ia falar desse negócio. Então, ó, você provavelmente também
não vai gostar desse filme, não. Inclusive, ele veio aqui pro Brasil como Amityville 8, A Casa Maldita. Jesus! Ele é dirigido pelo Steve White e foi lançado em 96, e ele fala aí de um casal que eles se mudaram pra uma casa nova com os filhos dele, só que o pai encontra lá no galpão uma casa vitoriana de boneca, daquelas enorme e tudo mais, e dá de presente pra filha dele, porque foda-se, de aniversário ainda, porque não comprou nada. E daí, o que parecia ser um brinquedo inocente acaba se revelando como uma réplica da casa amaldiçoada de Amityville, e a miniatura começa a causar estranhos e perigosos eventos que ameaçam machucar e até mesmo tirar a vida dos membros da família Martin. Como eu disse, eu não assisti, e eu acho que quando eu li sobre ele no Facebook, o que me fez lembrar é que parece que ou a casa replica movimentos, ou então ela prevê o que a galera na casa vai fazer, alguma coisa parecida. E aí foi por isso que eu anotei. Ele tá na Amazon Prime, quem quiser assistir. Acabei de ver aqui. E minha outra recomendação é Pi, que faz tempo que eu assisti, tipo, muito tempo. Eu acho que eu lembrei dele, primeiro, porque também é fotografia em preto e branco, segundo, que é um filme meio de terror envolvendo previsões, que ele vai falar aí de um homem brilhante e atormentado que está prestes a fazer a mais importante descoberta da sua vida, decodificar o padrão numérico por trás do mercado de ações. E à medida que ele vai se aproximando da solução, o caos vai engolindo o mundo à sua volta. E ele é perseguido por uma agressiva firma de Wall Street determinada à dominação financeira, bem como por uma seita que tem a intenção de desvendar os segredos por trás de seus antigos textos sagrados. Ele era dirigido pelo Aronofsky e saiu em 98. Eu realmente não lembro muito dele pra recomendar, assim, definitivamente como algo próximo do Demônio de Laplace, mas desde a primeira vez que eu assisti o Demônio, eu lembrei de Pi, assim. Mas Pi é um filme muito bom. Mesmo que não for parecido, eu acho que vale a pena assistir ele. É muito bom. Esse eu não cheguei a ver. Eu gosto bastante desse filme. Eu gosto bastante do Aronofsky, eu gosto da câmera, como ele dirige, a estética dele. Mas Pi, ele é um filme muito interessante e diferente da abordagem do número Pi, né? Porque tem toda essa coisa clássica, mitológica do número Pi, então é bem legal. É legal sua recomendação. Mas a minha recomendação preferida de todas que eu vou dar aqui é um episódio de O Incrível Mundo de Gumball. Mais especificamente o episódio 31 da terceira temporada, chamada O Oráculo. E por que eu lembrei? Porque hoje, quando eu tava revendo o filme, sabe aquela cena, justamente que a gente comentou aqui, que eles abrem assim a cortina e eles veem uma pintura deles, e quando eles abrem mais, aí tem o cara morto dentro do caixão lá atrás? Sim. E daí, como é que o episódio começa? O Gumball, o Darby e a Anaís, pra quem tá familiarizado aí com o desenho, sabe quem são, eles estão num bagulho nos Estados Unidos que as pessoas... Venda de garagem, né? Eles colocam as coisas antigas pra vender, e lá eles encontram alguns quadros, foram pintados pela mãe do João Banana, que eles estão prevendo coisas que vão acontecer. E daí eles se deparam com um quadro, que o Gumball, ele tá pelado no meio do shopping, e aí tem a datazinha, porque é meio que como se fosse uma pintura copiando uma notícia na televisão. E aí tem a data certinha e tudo mais. E aí ele fica o tempo todo tentando não chegar no ponto específico que acontece aquilo, porque ele não quer passar vergonha em rede nacional. Só que tudo que ele faz acaba levando ele pro fatídico momento dele pelado no meio do shopping. E aí eu reassisti hoje e eu sempre me divirto muito com Gumball e muito bom, assistam. É só 10 minutos, então. Ele tava na Netflix, mas saiu o Gumball da Netflix, atualmente tá na HBO Max. Eu tentei achar no YouTube completo, não consegui, então eu acho que é o único meio, por enquanto, mais acessível. Então, eu já vi Gumball, mas acho que esse episódio eu não vi. Vou pôr na lista aqui pra assistir. Eu também eu nunca assisti Gumball e eu achei super interessante, porque esse aí mexe bastante com o livre-arbítrio mesmo, né? Não tem como, ele está fadado ao destino dele, ele está predestinado. Legal. O que você falou, Jay, que eu me lembrei, foi aquele filme A Máquina do Tempo, que o cara fica voltando pra tentar salvar a mulher, mas ela morre sempre, de formas diferentes. O que muda é só a maneira que ela morre, porque as coisas que ele faz pra evitar a morte dela acaba causando uma morte diferente toda vez que ele tenta. Isso eu acho legal. Eu não vi esse filme, mas isso me lembrou um pouco a Árvore da Vida, do Terrence Malick, eu acho. Uma coisa vai lembrando. Doideira. E a gente vai fazer outro episódio de recomendação agora. Só recomendando, um puxa o outro. A Árvore da Vida é do cara que fez o Birdman, não é? Não, é do Terrence Malick, a Árvore da Vida. Será que a gente tá falando da mesma? É com o Brad Pitt? É. Ah, não, eu acho que eu tô confundindo o nome. Calma aí. Ah, The Fountain.
É que é Fonte da Vida, tenho vida. De 2006. É do Aronofsky também. Eu gosto do Aronofsky. Pelo amor de Deus, que ele não tenha feito nada por ninguém. Não que eu saiba. Um dia, quem sabe. Sendo homem, né? É porque ele envolve a árvore da vida no final do filme, e daí, tipo, eu fiquei com isso na cabeça. É verdade. O filme é triste, né? É. É muito triste. Nossa, o Fonte da Vida tem aquele cara do Pontypool, o Stephen McHattie. Pode crer. Mas então, dadas as recomendações aí, não tenho notícias aí de futuros projetos do mesmo diretor, nem das pessoas envolvidas, que inclusive eu acho que é um grupo de amigos ali, porque muita gente tem não só crédito de ator e atriz, como dos primórdios do desenvolvimento do filme e tal, era as mesmas pessoas com um monte de função. Acho isso bacana, mas espero que aí, de repente, se eles se juntem de novo, que eles consigam mais orçamento e consigam produzir várias coisas maneiras aí pra gente. E caso vocês tenham gostado de outra pessoa também, que no caso foi a Jay que participou aqui com a gente, e queiram ouvir mais das explicações didáticas dela sobre física, previsões matemáticas, por favor, né? Não estamos falando de adivinhações. Mas, Jay, onde é que a galera te encontra? Você me encontra na minha casa. Brincadeira. Eu geralmente estou lá no meu Instagram, que é Jean Grey. É JYNGREY, acho que é assim. E no Twitter também, com o mesmo arroba. Daí, geralmente, eu tô falando ou sobre livros, porque eu faço resenha de livros pro Mundo Freak, ou dos meus cachorros, ou reclamando da minha vida. E também eu estou no Mundo Freak Confidencial. Eu, de vez em quando, apareço lá pra falar de física ou de crimes. E no Instagram, no Mundo Freak também, lá com as resenhas. Sai 2 vezes por mês, a cada 15 dias eu estou com resenhas de livros que eu recebo, ou eu decido resenhar. Acho que vou resenhar uns clássicos. E eu acho que é isso. Obrigada pelo convite, meninas. É sempre, assim, uma honra estar aqui com vocês de novo. Eu vou sempre exaltar todo o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho que, tipo, eu sempre quis achar na internet, porém que quando é um homem falando uma língua diferente da que eu entendo, e eu não consigo acompanhar. E quando tem mulheres produzindo algo dentro do terror, eu acho que a gente precisa muito valorizar, porque, assim, é um trabalho muito bom, feito por mulheres muito dedicadas, então eu vou pra sempre que eu puder, eu vou estar aqui elogiando o trabalho de vocês, então muito obrigada. De novo, aprendi demais, coisas novas aqui com vocês, espero que eu não tenha sido muito chato minhas explicações da física e matemática, e é isso, muito obrigada de novo por estar aqui. Obrigada pelos elogios, eu digo o mesmo de você também faz um trabalho incrível, e é isso aí, vamos apoiar aí os produtores de conteúdo, que sempre ganha biscoito. É biscoito merecido, veja bem. Merecido! Não é biscoito por trabalho medíocre. Não é copiado e colado. Não, aqui não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Só a sinopse. E eu acho que é isso, né, gente? Obrigada por escutarem até aqui. Espero que vocês gostem do filme, que vocês tenham aprendido bastante também. Eu aprendi pra caralho coisas que eu nem imaginava, coisas bem interessantes também. E é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast, no Facebook também, e no Twitter como Horrorizadas PC. E vocês conferem lá todos os textos, listas e episódios também lá no nosso site, horrorizados.com. Tem bastante coisa maneira que nem sempre dá pra sair aqui. Muito obrigada, Jay. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Espero que vocês tenham aprendido um monte de coisa física também, porque foi muito conhecimento compartilhado aqui hoje. E até a próxima, galera. Tchau, galera. Até. Tchau. Falou assim, será que é alguma referência a Karl Marx? E ele é sim, filho da puta. Ele é um filho da puta? Não, meu cachorro latiu bem na hora que eu comecei a falar. Ai, desculpa. As tecnologias não gostam de mim. Sempre dá errado as coisas comigo. Comprei um negócio e 2 meses ele estragou e não foi culpa minha. Aí as coisas falham quando eu tento. É tudo culpa da tecnologia. As coisas falham. Tinha que fazer a camiseta. As coisas falham quando eu tento. Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Eu fico com outra pensando em você. Assista um filme que é bom.